na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Meu caro Oliveira, já caiu o Thiago Nunes ou ainda não? Não sei, desculpa, né? Se não tá no horizonte ainda da direção do Grêmio, faça favor de colocar isso no horizonte, né? Coisa. Mas sabe que eu vou começar por uma outra ótica hoje, Grêmio? Sexta-feira, aquela coisa, né, diferente. Eu quero dar os parabéns ao Thiago Nunes. Quero realmente parabenizar o Thiago Nunes, porque ele escalou o Luiz Fernando no ataque, ele escalou o Paulo Vitor no gol, ele rebaixou o Fernando Henrique, rebaixou o Guilherme Guedes, as trocas que ele fez. Quem faz isso só pode ter um objetivo, que é perder. Ele conseguiu perder. Então, parabéns ao Thiago Nunes que conseguiu perder, porque olha só, gente, perder pro Sport não é fácil. Olha, pra perder pro Sport Recife tem que fazer força. Com todo o respeito que merece ao Sport, que eu acho um dos grandes assim, do futebol brasileiro, campeão 87, campeão de Copa do Brasil 2008 ou 2009, agora não lembro, acho que 2008. Então, só que esse Sport é uma coisa assim tenebrosa. E para perder para esse Sport tem que fazer muita força. Não é qualquer time que perde pro Sport. Se o Grêmio tivesse o Jurandir Soares no gol, que foi um grande goleiro em tempos idos, se tivesse este que vos fala, que mesmo com um sobrepeso absoluto também é um goleiro interessante, não tomaria pelo menos o gol de falta que o Paulo Vitor tomou. Não tomaria. Se tivesse na ponta direita, bom, pode até escolher. Como é que é? As suas opções. Daí entregaria aquela bola que o Paulo Vitor entregou e que o cara não fez, porque é muito ruim, né? Não, ali é um passe de 5 metros, né? É um negócio inacreditável. Na ponta direita, assim, ó, é aquela coisa, suas opções em aberto, um menu, sabe? Pode botar o Léo Chu, pode botar o Léo Pereira, pode botar o próprio Jonathan Robert aberto e botar o Jean-Pierre no meio ou o Darlan no meio. Não, ele escolhe o Luiz Fernando. O Luiz Fernando está pro Thiago Nunes como o Alisson esteve pro Renato durante muito tempo. Então eu quero parabenizar o técnico do Grêmio, professor Thiago Nunes, porque, olha, para perder pro Sport tem que fazer força, cara, não é qualquer time. O Inter não conseguiu perder pro Sport. O Inter tentou perder pro Sport e não conseguiu. O Inter fez uma força tremenda, assim, sabe quando tu chega a ficar vermelho, chega a ranger os dentes, fazer força. O Inter fez uma força e não conseguiu perder pro Sport, só empatou. O Grêmio conseguiu. Então, parabéns ao Thiago Nunes, porque quem escala Luiz Fernando como titular, quem bota o Paulo Vitor pra jogar, tendo no banco um goleiro que não comprometeu, como foi o Gabriel Chapecó, o goleiro da Seleção Brasileira Sub-20, como é o Adriel, e mesmo com esses dois, coloca o Paulo Vitor pra jogar, quem faz isso só pode ter um objetivo, que é perder. Então, parabéns ao Thiago Nunes, ele conseguiu perder. E quando precisava ganhar e virar o jogo, tu tira o Ferreira. Inacreditável do jogo. Inacreditável. Eu não consigo entender. Claro. Não, mas o objetivo eu acho que era esse. Eu acho que era perder. Perder mesmo. Porque aí tu começa em último no campeonato, como tá o Grêmio. Então, assim, ó, como tu não tem nada pior do que o último, só pode melhorar daqui pra frente. Então, eu acho que essa é a estratégia. Começar em último, sabe? Começar na lanterna, realmente pior do que todos. Porque tudo que vê agora é uma evolução. O Thiago Nunes pegou aquela situação, eu diria, dos sonhos. Por quê? Não é que ele estava assumindo. Imagina, vou fazer um paralelo com o próprio Grêmio, tá? Você assume o Grêmio em 97, depois do Filipão. O Filipão vai embora porque recebeu uma proposta milionária, o time está em alta, está encaixado, está jogando. Então, você entra com um compromisso de manter uma equipe vencedora. Recém-campeão brasileiro. Não era o caso do Grêmio. O Grêmio estava em maus lençóis. Mas o Grêmio, ao mesmo tempo, ou seja, não é uma questão de manutenção lá em cima. O Grêmio tem um plantel invejável. Muito bom. O plantel do Grêmio é muito bom. Tem os salários em dia. Sim. O Grêmio tem poder de fogo. O Grêmio tem superávit financeiro. O Grêmio tem superávit financeiro. O Grêmio, se precisar abrir a guaiaca e trazer daqui a pouco um reforço ou outro pontual, tá nos faltando um lateral esquerdo. Douglas Costa. Trouxe. Thiago Nunes conseguiu manchar a estreia do Douglas Costa. Então, assim, o Thiago Nunes pegou aquela situação que eu acho que é o sonho de qualquer técnico. Você não entra com compromisso de manter uma equipe vencedora no topo. Não, o Grêmio vinha mal, ou seja, era uma questão de ascendência. A situação financeira do clube não é um problema, não tem salário atrasado. E ele consegue fazer esta porcaria. Ô Guilherme, tem o ditado aquele que é o seguinte, que errar é humano e insistir no erro, vocês sabem todos o que é, né? Agora o Thiago Nunes faz algo pior, porque, vamos lá, vamos completar o ditado. Se errar é humano e insistir no erro é burrice,
O que é insistir no erro do outro? Não vou responder. Você chega num local novo, certo? O gestor anterior, que era o Renato, técnico anterior, cometia X erros. Ele colocava aquela brincadeirinha de criança, ele colocava o quadradinho no círculo, ele queria encaixar o triângulo no retângulo, não encaixava, ele cometia esse erro. Aí chega o Thiago Nunes e ele quer cometer o mesmo erro. Ele quer continuar enfiando o triângulo no retângulo, continuar enfiando o quadradinho no círculo. Cara, comete erros novos. Porque assim, errar faz parte da vida, todo mundo erra todos os dias. Todo mundo erra, você que está nos ouvindo erra, se você é advogado, se você é motorista, se você é pedreiro, se você é médico, se você... Não interessa, todo mundo erra todos os dias, nós erramos pra caramba aqui, todo mundo erra todos os dias. Mas vamos aprender com os erros para que a gente possa cometer erros novos e aprender erros novos, afinal de contas, errar é humano. O que não dá é, para insistir no erro, aí não dá, né? Ou 2, para perceber que o outro tá errando. Pra quem tá na live, o Zé Aldo tá do meu lado. Eu tô vendo que o Zé Aldo tá errando. E aí eu sento na cadeira do Zé Aldo e depois vou cometer o mesmo erro que o Zé Aldo. É o que o Thiago tá fazendo. O pecado do Renato foi colocar os veteranos para jogar em detrimento aos jovens. E é um dos pecados, né? E é exatamente isso que faz o Thiago Nunes. A linha de defesa do Grêmio ontem, Jurandir, entrou com Paulo Vitor, 34 anos. Rafinha, 35. Jeromel, 35. Kahneman, 30. Cortez, 34. Thiago Santos, 31. A média de idade do Grêmio ontem contra o Sport Recife foi uma média de 30,2 anos. Para quem não é do futebol, para quem não está acostumado, uma média, média, digamos assim, o natural, 26... Cara, 27, 28 já é uma média elevada. Com 28 anos de média, tu já liga o alerta. O Grêmio, ano passado, tinha uma média de 29 anos. Esse ano, a média é de 30. Até certo ponto, entre aspas, natural, porque os jogadores estão um ano mais velhos, a temporada virou. Só que o Grêmio tinha um discurso de rejuvenescimento do grupo. E isso não aconteceu. E era um jogo na chuva e no barro, né? Com média de 30 anos, jogando no barro e na chuva, fica pior ainda. Não, jogando em Recife. Que tem calor ainda, né? Que tem o adicional das temperaturas. Agora é interessante que nesses outros jogos que nós tivemos, foi Campeonato Gaúcho, foram Sul-Americanas e tal, o nível mais baixo, evidente. Mas nessas ocasiões ele usou muito mais os guris, os jovens. Poxa, e deu certo, né? E deu. Né? Então, é isso que não chegou a ganhar um Grenal com gol de Léo Chu. Chegou a ganhar um Grenal com gol do Léo Chu, e no momento em que ele ganhou o Grenal, eu lembro que eu comentei aquele Grenal, foi 1-0 gol no finalzinho. Dos 11 jogadores em campo naquele momento, 9 eram da base. Só 2 eram mais velhos. 9 eram da base. O time do Grêmio que esteve em campo no momento do gol, que foi aos 42 do segundo tempo, uma coisa assim, tinha uma média de 21 anos de idade. Pois é, isso aí que não dá para entender. Quando ele entrou, tivemos agora aquela renovação que o Renato não fazia. Isso aí. Né? Finalmente, agora estamos aproveitando a gurizada e tal. Aí, de repente, o cara tem uma decaída. Uma decaída que tirou a gurizada e passou a botar os veteranos lá. Quer ver uma coisa, Isso aí Jurandir? teria sido alguma pressão de vestiário, será que? Olha, se for, o Thiago Nunes é muito do covarde. Eu não quero acreditar nisso. Porque se for pressão de vestiário, ele tá se agarrando nos veteranos para segurar o emprego. Aí é de uma covardia tremenda, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que daqui a pouco ele não quer cometer um erro que ele cometeu no Corinthians, que foi de abrir mão de Jadson e Ralf e quebrar o vestiário, e tá cometendo daqui a pouco um erro oposto no Grêmio, que daqui a pouco, por ele ser um ser inteligente que ele vai perceber que só errou o lado do erro, mas continua errado, e vai buscar uma linha, vai buscar um meio termo. Eu quero crer que seja isso. Agora, rebaixar Fernando Henrique para grupo de transição, rebaixar Guilherme Guedes para grupo de transição. Vem cá, todos os jogos que entra o Diogo Barbosa vai tão mal que ele é obrigado a trocar pelo Cortez. E todos os jogos que começa o Cortez, ele é obrigado a trocar pelo Diogo de tão mal que vai o Cortez. Então coloca o diabo do guri para jogar. Eu não, para essa aí eu não vejo explicação. Não tem explicação. Não tem. E outro detalhe, assim, ontem, quer dizer, justamente no segundo tempo o time melhorou, porque entrou o Bob Sim no meio de campo. Entrou, deu dinamismo, deu dinâmica e o passe longo,
passe longo no meio de campo, que não tem. Deu visão, deu passe longo. Então vou te dizer uma coisa, o Fernando Henrique tem um passe longo muito melhor do que o do próprio Bob Sim. Fernando Henrique, pra mim, é o jogador com melhor poder de lançamento dentro do grupo do Grêmio. Porque tu tens ali no meio de campo o Matheus Henrique, que é um bom jogador e tal, mas é um jogo curtinho. É só passe curtinho. Sim, essa jogada curta. Só jogada curta. Então tu precisa que faça o lançamento longo. O Bob Sim, esse aí fez a diferença. O meio-campo, ele é um setor crucial e nevrálgico do jogo de futebol. Ele precisa de jogadores que se complementem. Eles não podem, o meio-campo em geral não pode ter repetição. Então, se tem o Matheus Henrique que é para um jogo curto, tem o Bobson ou o Fernando Henrique para um jogo mais longo, e os dois também com boa capacidade de marcação. O Fernando Henrique é um bom marcador e o Bobson é forte também, mais alto, também é corpulento. Tem daqui a pouco o Darlan, se fosse o caso, para um jogo mais dinâmico. O Jean-Pierre com vontade, que é uma coisa que não muitas vezes a gente vê, mas que é para um jogo mais cadenciado. Então, olha só o repertório de o rico repertório de características que tem no meio-campo do Grêmio. Aí tu tens pro ataque o Douglas Costa, que dispensa comentários, o Diego Souza com toda a sua força, seu pivô, o Ricardinho com seu oportunismo, o Léo Chu com a sua velocidade, o Ferreira com a sua habilidade. Olha quanta coisa boa tem nesse time do Grêmio. E aí você olha a tabela do Campeonato Brasileiro e vê o Grêmio em último. Não dá. Não, e outra coisa, acho que já desandou a maionese. Opinião de torcedor aqui, tá? Acho que já desandou a maionese. E se o Grêmio não trocar logo, agora, essa semana, na próxima, corre o risco de pular fora da Sul-Americana, cair da Sul-Americana, apesar da baixa qualidade das equipes destas fases iniciais. LDU, né? Pois já começa a encrespar. Embaixo, ou mais em cima, porque é altitude. Então assim, quem perde do esporte, meu amigo, desculpa, perder pro LDU não é impensado, tá? O Grêmio tem Copa do Brasil no horizonte, daqui a pouco vai ficar só o brasileiro. Terça-feira, sorteio da Copa do Brasil. Pois é, então, de novo, opinião de torcedor, obviamente eu tô fulo da vida com o resultado de ontem, mas por uma questão de planejamento do ano, o Grêmio já não logrou êxito na Libertadores, sobrou Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. O Grêmio até 2 semanas atrás falava em quem sabe ganhar mais de uma delas, né? Vamos entrar pra ganhar, não sei o quê. Entrou no Campeonato Brasileiro e eu, pelo menos, enquanto cronista esportivo, entrei com um discurso de cobrança, um discurso de cobrar do Grêmio o título brasileiro. Porque eu acho que o Grêmio tem grupo pra ser campeão brasileiro. Só que é o Lanterna? E aí não vai jogar final de semana agora, né? Porque o jogo foi adiado. Foi adiado porque o gramado lá é horroroso. Porque o Cuiabá tá o estádio do Cuiabá ali na Pantanal vai pra Copa América. Ia jogar no estádio pequenininho, que era o Dutrinha, não sei das quantas. A CBF viu gramados que não tem condições, então adiou o jogo. A própria Colômbia que ia treinar lá se negou a treinar porque não tinha condições. Que não tinha condições de gramados. E tu falou em Copa do Brasil, eu lembro o último jogo da Copa do Brasil, que foi aquilo, lá contra o Brasiliense. Um horror. O que foi aquele jogo? Um jogo sonolento. Um horror. Um jogo sonolento. Então é o seguinte, foi pra banha, tá? Desandou a maionese, não dá. Se o Grêmio quer salvar o ano, quem eu não sei. E vem aí, Guilherme, um mês pro Grêmio com Paulo Vitor titular, né? Afinal de contas, é isso que o técnico quer, não é? Sim, porque quer estragar meu fim de semana, né? Não, o Breno vai para a seleção. O Grêmio ficou feliz da vida que o Breno foi convocado. O Grêmio não vai pedir a desconvocação do Breno, nem do Matheus Henrique. Então, pro lugar do Matheus Henrique, se seguir o Thiago Nunes com as suas ideias, convicções / teimosias, é Lucas Silva no meio-campo durante 30 dias, inclusive no Grenal, que é daqui 20 dias, e Paulo Vitor no gol. O Guilherme já anda perdendo sono com a presidente do CEPERX, com o presidente do Simpra, né? Simpa. Não, com eles eu me divirto. Agora com o Thiago Nunes, tu quer deixar o cara mal. Tu vem dizer que tem Paulo Vitor ainda nos ingredientes da... Me tira o sono, azedou meu fim de semana. Paulo Vitor, um mês, né? Um mês de Paulo Vitor. Ontem tivemos 4 da seleção brasileira chegasse a acompanhar minimamente. Eu sei que não te entusiasma a seleção, mas... Nem um pouco. Com todo respeito às pessoas, a figura humana, a pessoa física, até porque aqui ninguém é óbvio. Agora, um cemitério de reputações. O Paulo Vitor é o seguinte, tá? Eu lembro da torcida do Grêmio na bronca com o Bressan, porque o Bressan não dá, vende o Bressan, negocia o Bressan vai embora, chega de Bressan, precisa de um reserva. Aí o que acontece?
Grêmio e River. No jogo mais Arena. importante do ano, quem é que tinha que jogar? Bressan. Bressan. Guilherme, tu falou tudo pelo seguinte... Paulo Vitor é a mesma coisa, tá? Paulo Vitor é a mesma coisa. Aí tem duas coisas. Primeiro, o Paulo Vitor em si não tem culpa, tá? O Paulo Vitor é um profissional lá, dedicado, honesto, ganha seu alto salário em dia e se dedica pra isso, trabalha. Ele não é vagabundo, ele é diferente. Tem vários jogadores que entram em campo, tu vê que são vagabundos, os caras não querem jogar. O Paulo Vitor, tu vê que ele se esforça, que ele é dedicado, que daqui a pouco ele chega cedo no treino, tu vê Mas que... é limitado. Aí que tá, mas quem é que escala o Paulo Vitor? É aí que tá, porque o jogador que tem qualidade, mas que é vagabundo, a gente tem uma crítica. O Paulo Vitor é o contrário, o Paulo Vitor é dedicado, a gente vê que ele se esforça, né? O Paulo Vitor Tá em forma. tá em forma, ele não é um cara gordo, ele é um cara com perfil atlético, ele é um cara que tenta. A gente vê que o grupo gosta muito dele, ele deve ser o cara que alegra ali as rodinhas do grupo, beleza. Só que a questão é quem escala ele. Essa questão do Bressan é uma bela lembrança, porque o Grêmio ele tem um dom de torrar os jogadores, que é uma coisa que eu nunca vi. Todo mundo sabia que o Bressan iria entregar mais cedo ou mais tarde. O que é que fez o Grêmio? O Grêmio não afastou o Bressan, o Grêmio não vendeu o Bressan, o Grêmio não emprestou o Bressan, não, o Grêmio manteve o Bressan. Joga Bressan, joga Bressan, joga Bressan, chega no jogo mais importante do ano contra o River na Arena, machuca Paulo Miranda, quem é que tem no banco? Bressan. Entra Bressan, acontece o que aconteceu. André. O Grêmio vai no Sport buscar o André. E convenhamos, buscar o André eu até acho que não foi um erro. Todo mundo acho que faria essa busca naquele momento. Eu o cara queria. faz gol lá. Na ocasião, eu também. Eu queria o Não André. tem problema. Como nós dissemos, todo mundo erra. Todos nós, não tem Eu nenhum vou problema nisso. divergir de vocês. Um cara cujo apelido é Balada. Tá, tudo Mas bem. tudo bem. Mas O, sabe que era uma exceção. o retrospecto, queria. o retrospecto dele era Indicava, interessante na isso. época, tá? Mas o Balada ele ganhou o apelido, acho que é aqui. Não, era no Sport. Não, Aquela é. foto que ele tá com a boca aberta ali. Mas enfim. Aí o André joga no Grêmio. Estreia até fazendo gol contra o Cruzeiro. Só que depois joga mal. Chega de André. Aí todo mundo tá vendo, não dá o André. Chega numa semifinal de Libertadores, jogo no Maracanã contra o Super Flamengo do Jorge Jesus. O que é que faz o Renato? Escala o André. O Grêmio toma 5-0. Paulo Vitor. Tá todo mundo dizendo, não dá o Paulo Vitor. Tomou um gol nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras do meio campo, na arena do Gustavo Scarpa. Deu uma falta do meio campo e ele tomou. E não dá o Paulo Vitor. Chega numa semifinal de Libertadores, o Grêmio toma 10 gols em 2 jogos do Flamengo, 4 foram anulados. Não vamos esquecer disso. O Flamengo fez 3 gols anulados aqui, mais um lá. O Grêmio tomou 10 gols em 2 jogos do Flamengo, inclusive com alguns frangos do Paulo Vitor. O ano seguinte, segue Paulo Vitor. Ah, não, mas ele é reserva agora. Cara, o reserva joga. Eu lembro do Entendam Cláudio que Cabral. O reserva joga. Não Jogador vai jogar. Jogador ruim no elenco, farda e joga. Vai jogar. No momento mais importante do ano, o reserva vai precisar entrar. E nem precisou, por uma escolha do Renato, entrou na final da Copa do Brasil e, como diz o Zé Aldo, se jogava com a bola para dentro do gol. Aconteceu o mesmo, cara, com o Tassiano. Contra o Palmeiras foi o Com constrangedor. o Tassiano. O Tassiano não é mau jogador, mas todo mundo sabe, não dá. Chega em final de Copa do Brasil contra o Palmeiras em São Paulo, Tassiano titular de camisa 10. E o pior é o seguinte, Oliveira. Então assim, e acontece isso agora com o Paulo Vitor e com o Luiz Fernando. Tá todo mundo vendo que não dá. Para de escalar os caras. Esses jogadores, eles podem ser felizes e terem sucesso em outros clubes. Vamos pegar o caso de Zé Gabriel, que está mais ou menos na esteira do que está falando o Oliveira. Está se vendo que em algum momento ele vai enterrar o Colorado. E insistem com ele. E ele é o jovem, ele pode dar certo numa outra equipe, num outro lugar, mas aqui O ambiente já já foi para está espaço. estigmatizado. Já Aqui já não tem mais a compreensão do torcedor, a tolerância do torcedor para os erros. Ele já esgotou a cota. Então, o Paulo Vitor, Zé Gabriel, esses jogadores têm que ter uma sensibilidade dos dirigentes e permitir que eles sejam felizes em outro lugar. Eu não vou defender o indefensável. Acho que o Zé Gabriel é um zagueiro limitadíssimo e não tem o tamanho para jogar no Inter. Mas o Zé Gabriel, pelo menos, tem o argumento que é o seguinte, não tinha outro zagueiro para botar. Porque o Moleiro tá machucado, o outro tava suspenso, beleza. O Paulo Vitor, tirando o Breno que tá com Covid, deu positivo o teste do Breno, tu tem o goleiro titular da seleção, o goleiro que foi convocado, né, titular, pra seleção brasileira sub-20, que é o Adriel. Tem o Chapecó, que entrou e não comprometeu. Por que diabos tu vai botar o Paulo Vitor? O Thiago Nunes, minha opinião, de novo, de torcedor, ele tem um jogo de validade aí. O próximo jogo é definidor, acabou. Chega. Que é o Chega.
Chega. Chega. Não, chega. Olha Não, o mas gerente. Chega. Chega desse negócio de comunismo. Não, o sujeito chega, tem uma máquina na mão, tu entendeu? Tu entrega uma qual é a equipe de ponta hoje da Fórmula Mercedes? E o cara tá sempre rodando, o cara tá sempre enfiando o carro no guarda-reio. Quer socializar essas teorias malucas? Vai pra outro lugar. É. E tem um jogo atrasado. Não sei se ele é comunista. Tem um jogo atrasado com o Flamengo aí. Só isso. Jogo atrasado. Qual é com o próximo Flamengo. jogo, então, se cancelou do final de semana agora? Cara, tem que ver, não lembro sinceramente, é a rodada seguinte. Ah, bagunça essa do tabela. Cuiabá aí. aí. Cancelou o próximo, que é o Cuiabá, o Grêmio vai ter 2 jogos a menos, Jogos portanto. atrasados. Não. Hã? Santos na na Arena. Arena. Santos tá mal, é uma esperança. É uma esperança. É, o Sport tava bem pra caramba, né? O Sport tava jogando muito. Não, mas. O esporte tava um fenômeno. Era fora de casa, né? Com torcida? Não, sem torcida. Não faz diferença. Não faz a menor diferença. Hoje não faz diferença jogar em casa ou jogar fora, é a mesma coisa. E ele colocou pra tentar resolver o jogo, tirou o Ferreirinha e colocou o rapaz que entrou braçudo, coxudo e pançudo. Não tinha como dar certo. Como tá pouco atleticamente o Douglas. Tá muito forte, muito pesado, ele tem muito peso pra carregar. Tem que criar Quer ver uma novo coisa, Douglas. cara? Ele foi no mesmo erro, ele enfiou de novo o Ricardinho com o Diego Souza. A mesma coisa do jogo do Atlético Paranaense. O Sport fez a mesma coisa que o Atlético, montou uma linha de 5 atrás, fechou o espaço do lado, o Thiago Nunes de novo. Não, tá vendo como ele repete os mesmos erros? Valeu, Oliveira, até às 11. Valeu, até às 11. Já vamos pensando em nomes vai aí. dar forte a coisa. Já vamos pensando em nomes aí pro Eu Tricolor. indiquei pro Internacional o mesmo que eu indico pro Grêmio, Thiago Galhardo. Marcelo Galhardo. Ah, não, mas uma barbada chegar no River e tirar o Galhardo. Não, mas aí tem tranquilo. uma diferença. Acho que não vem, tá? Mas tem uma diferença. O Inter não tem cheque hoje pra fazer uma proposta que o cara sequer pare pra pensar. Acho que mesmo com cheque gordo o Grêmio não traz. O Galhardo Zé Aldo é... disse ontem que Miguel Ramírez é melhor que Thiago Nunes. Isso eu deixo pro ganhando o jogo com vocês, tá? Não, aqui, ó. O Oliveira, ele chegou a dizer pra nós aqui que ele queria que o Grêmio trouxesse o Ramírez. Chegou a dizer isso aqui. Ah, mas olha, tem Chegou a dizer traíra isso no aqui. ganhando e agora também no agora. Vai ter uma manifestação de ouvintes aqui embaixo na Calda Júnior agora, pedindo a cabeça do Zé Aldo. Olha que a cabeça é grande. É o seguinte, se o Galhardo não quiser vir, eu vou atrás do Marcelo Bielsa. Oferece um caminhão de dinheiro pro Bielsa. Bielsa, o louco, Bielsa é bom, o louco. SESI Conecta Saúde, o evento online gratuito mais completo do Brasil sobre saúde no trabalho. SESI Conecta Saúde.